Amedeo Avogadro viveu de 1776 a 1856. Foi o primeiro a concluir que elementos gasosos poderiam existir como moléculas compostas por mais de um átomo. Portanto, fez a distinção entre molécula e átomo. Em 1811, formulou a hipótese de Avogadro, aceita somente em 1858. Ela é conhecida desde então como a Lei de Avogadro. A principal consequência dessa lei foi a determinação do número de Avogadro, que é a quantidade de moléculas existentes em uma molécula-grama de qualquer substância química. O número de Avogadro é extremamente grande. Se pudéssemos contar uma molécula por segundo, todas as moléculas de 342 gramas de açúcar demoraríamos 190 trilhões de séculos para completar a contagem. É isso que nós vamos ver agora. Olá, amigos. E aí, tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente com muita alegria para continuar com vocês a nossa grande teoria atômica molecular. Que na aula passada, vocês devem lembrar muito bem, falamos de átomo-grama. Vamos redefinir átomo-grama. É a massa do elemento que corresponde à sua massa atômica expressa em gramas. E contém 6 vezes 10 a 23 átomos, que corresponde a 1 mol de átomos. Hoje, meu amigo e minha amiga, falaremos a mesma coisa, só que tudo diferente. Agora, aquela ideia vai se extrapolar para as substâncias químicas, que são formadas de molécula. Lembra, eu vou voltar com você na primeira aula, até a primeira aula nossa, onde nós falamos que elemento químico é um material formado por um único tipo de átomo e é representado por um símbolo. Substância é um material formado por um único tipo de molécula e é representada por uma fórmula. Então, o átomo-grama, meu amigo, vale para o elemento químico, que é formado por átomos. Para a substância química, que é formada por moléculas, vai valer o quê? A molécula-grama, que eu vou definir para você agora. Molécula-grama é a massa de uma substância que corresponde à sua massa molecular expressa em gramas. E contém 6 vezes 10 a 23 moléculas, que corresponde a 1 mol de moléculas. Manuel, o que está por trás disso? Qual foi o espírito que norteou essa definição? É o seguinte, uma molécula, cara, não dá para ver, não dá para pegar, não dá para pesar. Mas um montão de moléculas dá. Então os químicos, aqueles caras inteligentes, brilhantes, bonitos, o que eles fizeram? Vamos pegar um mundaréu de moléculas. Se uma não dá para ver, um mundaréu deve dar. Se uma não dá para pegar, um mundaréu deve dar. E aí nasceu a ideia do mol. Lembra do mol? Uma dúzia são 12, qualquer coisa. Uma grosa são 144, qualquer coisa. Um mol são 6 vezes 10 a 23. E aí vai surgir a definição de molécula-grama, que a gente vai acompanhar no visual. Quer ver? Então vamos ver junto. Molécula-grama, ou mol, é a massa de uma substância que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas e corresponde a seu peso molecular expresso em gramas. Meu amigo, vamos aos exemplos. Aqui está, água. Sua massa molecular é 18. Isso quer dizer o quê? Que uma molécula de água, meu amigo, é 18 vezes mais pesada que uma unidade de massa atômica. E o seu mol? A sua molécula-grama é 18 gramas. Você costume com essa palavra, mol. O que é mol, cara? É a massa molecular expressa em gramas. Então, se a massa molecular é 18, o mol é 18 gramas. Opa! E apresenta o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. E assim o será também com a glicose. Glicose, massa molecular 180. Por quê? Porque o carbono é 12, o H é 1, o O é igual a 16. Multiplica 6 por 12, 12 por 1, 6 por 16, você vai ter 180. Um mol, ou molécula-grama, é 180 gramas. E nesta massa existe esse numerão de moléculas. Assim é a ideia da molécula-grama. Molécula-grama é a massa molecular tomada em gramas e apresenta sempre um mol de moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aí você dirá, Manuel, para que eu uso isso? Na prática, para milhões de cálculos, para muitos cálculos em química você vai usar isso daí. E na sua prática, no seu interesse, no seu vestibular, para resolver exercícios que nós vamos ver agora. O primeiro, observe, junto comigo.
Calcule o número de moléculas, meu amigo, em 5 quilos de açúcar. Então vamos supor que você vai na padaria. Ô moço, dá 5 quilos de açúcar. Muito bem. Quantas moléculas que esse homem deu para você? Quantas moléculas há em 5 quilogramas de açúcar? Lembrando que o açúcar é a sacarose, C12H22O11, as massas atômicas são carbono 12, H1, H16. Isto é sempre dado. C12H1O16, isto é sempre dado. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Muito fácil. Primeiro eu escrevo o formulão. Anote aí. Você que está aí sem fazer nada, olhando para a telinha, escreva isto, meu amigo. Uma molécula grama é a massa molecular expressa em gramas. Apresenta 6 a 23 moléculas, que corresponde a 1 mol de moléculas. Este formulão você sempre vai escrever nos problemas que se relacionarem com essas quantidades que a gente está vendo aí. Agora pense, ele pergunta a você, qual o número de moléculas? Então você vai aonde? No número de moléculas e escreve X. X moléculas embaixo de moléculas, não é isso? 5.000 gramas, por quê? São 5 quilos. 5 quilos são 5.000 gramas. Então, em 5.000 gramas tem X moléculas. Como é que você resolve isso? O pio de cima. 6 a 23 vai embaixo de moléculas e embaixo de gramas vai a massa molecular expressa em gramas, 342 gramas. Amigo, a ideia é a seguinte, se em 342 gramas tem esse mundaréu de moléculas, em 5.000 gramas haverá X. E aí você faz X vezes 342 é igual a 5.000 vezes isso. Qualquer matemático sabe fazer isso. Então, X vai ser 5.000 vezes 6 vezes isso sobre isso. E a resposta, não vamos perder muito tempo, dá um número que, passado para uma notação científica, dá 8,77, 10 a 24. Analise, olhe bem o que você fez, não é verdade? Você escreveu o formulão, aí você botou o X embaixo de molécula, porque era perguntado molécula. Se fosse perguntado quantos moles, meu amigo, você iria aqui e botaria X moles. X moles aqui. E embaixo do X mol você botaria o quê? 1 mol lá de cima. Se fosse perguntado quantas moléculas grama, o que você ia fazer? Você vinha aqui e botava aqui, ó, exatamente aqui, X molécula grama. E embaixo você botava 1. Entendeu? Entendeu mesmo? Legal. Isso aqui é importantíssimo para resolver problemas. E nós estamos aqui para quê? Para resolver os seus problemas e aqueles que você vai encontrar no vestibular. Que tal mais um exercício? Vamos lá? Nós dois. Exercício 2. Qual o número de moles em 1 litro de água? Meu amigo, qual o número de moles em 1 litro de água? Primeira coisa que eu vou te falar. Quando o neguinho perguntar para você qual o número de moles, número de moléculas, quantas gramas, quantos átomos, você começa escrevendo o nosso formulão. Olha, o formulão é o formulão. Uma molécula grama é a massa molecular expressa em gramas, apresenta 6 10 a 23 moléculas, que corresponde a 1 mol de moléculas. Muito bem. O que ele perguntou? Qual o número de mols? Então eu vou aqui e ponho X mols. Vou aqui e ponho X mols. Se ele perguntasse quantas moléculas, o que eu ia fazer? Eu ponho aqui X moléculas. X moléculas grama, eu vim aqui. X gramas, eu vim aqui. X mols, eu vou aqui. Qual é o dado? 1 litro de água. Ih, cara, 1 litro de água, mas no formulão não tem volume. Mas eu tenho a densidade. A densidade da água é 1 grama por mililitro. 1 grama por mililitro. O que quer dizer isso aí? 1 grama em 1 mililitro. 1 grama em 1 mililitro. Em 1 litro, que são 1.000 mililitros, dá X gramas, que dá 1.000 gramas. Então aí eu pego e boto 1.000 gramas aqui. 1.000 gramas para X mols. 1.000 gramas para X mols. Embaixo de gramas eu ponho o quê? Gramas. Embaixo de mols eu ponho o quê? O 1 mol lá de cima. O 1 mol lá de cima. Resolvo a proporção e eu vou ter o quê? 1.000 sobre 18, 55,5 moles. Você entendeu? Eu não diria a você que são fáceis, né? Mas eu diria a você que dá para resolver. E dá tempo de fazer mais um, né? Você não acredita? Dá sim, quer ver? Olha lá. Exercício 3. Esse aqui, meu amigo, é do arco, hein? Quantos átomos de carbono há em 1 litro de álcool etílico? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que pensar o seguinte. Quantos átomos de carbono há em 1 litro de álcool etílico? Em primeiro lugar, eu tenho que pensar o seguinte. Eu não trabalho com volume. Então, eu tenho que passar isso aqui para a massa baseado no quê? Na densidade do álcool etílico.
0,8 gramas por mililitro, 0,8 gramas por mililitro, 0,8 gramas por 1 mililitro. Então acompanhe comigo, meu amigo. 0,8 gramas está em 1 mililitro. 1 mililitro, como o neguinho lá em cima falou 1 litro, são 1000 mililitros da X. Então a ideia primeira é passar aquele volume para a massa, X igual a 800 gramas de álcool. Então, 1 litro de álcool, meu amigo, corresponde a 800 gramas de álcool. Muito bem, então o problema ficou mais fácil agora. Quantos átomos de carbono há em 800 gramas de álcool? Aí eu vou no meu formulão, que é o quê? Uma molécula grama é a massa molecular em gramas, acontece esse número de moléculas que corresponde a um mol de moléculas. Mas, meu amigo, ele perguntou quantos átomos de carbono. Mas álcool etílico é formado de moléculas. Então, quando você tem pergunta de átomos, mas a referência é moléculas, você trabalha com o formulão da molécula grama. E pensa o seguinte, quantas moléculas... Ah, ele perguntou átomos, não tem importância. Quantas moléculas tem 800 gramas? Que você acabou de calcular. Embaixo de gramas, a massa molecular do álcool. Embaixo de moléculas, o numerão. 6 a 23 moléculas. Você percebeu o negócio? Olha, banana embaixo de banana. Laranja embaixo de laranja. Essa é a ideia. Grama embaixo de grama, molécula embaixo de molécula. Isso é importante. Molécula embaixo de molécula e grama embaixo de grama. Aqui você vai achar a quantidade de moléculas que tem em 1 litro de álcool. E 1 litro de álcool tem 1, 0,4, 10 a 25 moléculas. Mas meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, minha amiguinha, ele quer saber quantos átomos tem. Então eu penso, em uma molécula de álcool etílico tem o quê? 2 átomos de carbono. Em uma molécula tem 2 átomos de carbono. Em 1,04, 10 a 25 moléculas, que eu acabei de achar, vai ter Z. E eu vou ter achado, felizmente, um número de átomos de carbono. 208 vezes 10 a 25. Vamos repassar rapidamente a nossa ideia. Eu queria saber quantos átomos tem em 1 litro. Primeiro, ele falou átomos e deu molécula. Ele falou átomos e deu molécula. Isso é o principal pegadinha, hein? Quando ele pede átomos, mas dá moléculas, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você vai trabalhar com as moléculas. Mas antes disso, vamos passar o volume para gramas. Passou, deu 800 gramas via densidade. Muito bem. Aí eu acho a quantidade de moléculas, porque álcool etílico é formado de moléculas. E depois eu pego, em uma molécula tem tantos átomos, naquela quantidade que você achou tem Z. E você vai achar aqui, com muita alegria, um número de átomos de carbono que tem em 1 litro de álcool etílico. Em 1 litro de álcool etílico. Meu amigo, repisando então. Se o problema é perguntar quantas moléculas, quantos átomos, você tem que escrever o formulão. Você tem que escrever o formulão. Se o dado for um elemento químico, ou seja, um símbolo, você escreve o formulão do átomo grama. Se o material envolvido no problema tiver molécula, você escreve o formulão da molécula grama. Monta o X e o dado. Banana embaixo de banana, laranja embaixo de laranja. E um abração para você e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí.